No vídeo de hoje vou indicar 10 livros ótimos que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Um dos meus vídeos mais assistidos do canal é justamente um em que eu falo se vale a pena ou não assinar o Kindle Unlimited, que é um serviço da Amazon que permite que você leia muitos livros pelo valor fixo de R$19,90 por mês. Recentemente eles rechearam um catálogo com muitos livros bons, então eu aproveitei para dar uma fuçadinha lá e vir aqui compartilhar com vocês 10 livros que eu gosto muito que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Antes de compartilhar com vocês esses títulos, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e também vou deixar o meu obrigado aos membros do Clube Namanita. Se você quiser fazer parte do meu clube de leitura, é só clicar no link aqui que está na caixinha de descrição, lá você encontra todos os detalhes. Acredito que todo mundo aqui conheça, né, o Kindle Unlimited, talvez não tenha assinado, mas conheça. A Amazon faz várias promoções ao longo do ano, dá para você às vezes assinar 3 meses por R$1,99, 2 meses por R$1,99, 3 meses de graça, enfim, depende do humor, né, da Amazon, e também não é sempre que todo mundo consegue aproveitar as promoções, eles têm algum critério bem aleatório, assim, de quem consegue, né, aproveitar essas promoções. Tem gente que nunca consegue, tem gente que sempre consegue, tem gente que vai tentando ao longo, né, daquela promoção e uma hora vai, então, assim, não tem muita regra. Agora mesmo, eu acho que já tá rolando uma da Black Friday, mas é nesse esquema, né, pouca gente consegue assinar, geralmente são os novos assinantes, pessoas que nunca assinaram o Kindle Unlimited que conseguem fazer a assinatura, mas é isso, vale ficar tentando, né, porque realmente são promoções muito boas. Inclusive, eu vou deixar o meu link aqui, se você quiser assinar, né, aproveitar a promoção ou fazer o teste de 30 dias grátis e tal, vou deixar o meu link aqui, porque daí você também colabora com o meu trabalho sem pagar nada mais por isso. E já que eu tô falando disso, vou aproveitar também para falar sobre a Black Friday da Amazon, né, no geral. O meu link da Amazon tá sempre aqui na descrição do vídeo, e por esse link vocês conseguem comprar tanto livros quanto outros itens, né, então é a mesma coisa, se você usar esse link para fazer suas compras na Amazon, não só na Black Friday, mas em qualquer momento do ano, você colabora com o meu trabalho sem pagar nada a mais e ajuda demais. Então fica aqui o meu pedido para vocês, e agora sim a gente vai falar sobre esses livros. O catálogo do Kindle Unlimited é enorme, né, tem muitas coisas de autores independentes, mas, como eu falei no comecinho do vídeo, a Amazon deu uma recheada e tem muitos títulos inesperados, assim, disponíveis, né, no catálogo. Eu chequei todos ontem à noite, então estão todos realmente ali, mas não dá pra saber até quando eles vão ficar, então pode ser que esse vídeo, aliás, esse vídeo vai ficar desatualizado em algum momento, mas hoje, dia 21 de novembro de 2024, esses 10 títulos estão disponíveis para quem tem assinatura do Kindle Unlimited, e eu vou começar então falando aqui sobre um nacional, que é A Filha Primitiva, da Vanessa Passos. Esse livro foi o vencedor do 6º Prêmio Kindle de Literatura. Eu tive o prazer de fazer essa leitura a convite da Amazon em 2021, quando, né, A Filha Primitiva era finalista do concurso. Depois eu reli no ano passado com o meu clube de leitura e depois fiz uma live aqui no canal para discutir o livro com a Vanessa Passos, a autora, que é uma querida, e foi uma conversa muito legal. Tem o vídeo aqui, não sei se dá para deixar linkado porque foi uma live, mas enfim, em algum lugar ele vai estar. Sobre o livro, esse foi o romance de estreia da Vanessa. E ele conta a história de uma avó, de uma mãe e de uma filha. Elas não têm nome, porque na verdade elas poderiam ser qualquer mulher, né? Na verdade elas são qualquer mulher, né? Eu acho que essas personagens, por mais que a gente não se identifique em um nível pessoal, de isso aconteceu comigo também, a gente se identifica enquanto mulher porque a gente sabe que são dores, que são situações difíceis que muitas mulheres passam, né? Talvez não a gente pessoalmente, mas alguém que a gente conhece, ou simplesmente por a gente saber realmente que são questões para toda a classe, né, das mulheres. Então, ele é um livro muito forte por conta disso. A relação da avó com a mãe é bem difícil, por diversos motivos que são compreensíveis, né? Essas 3 personagens, né, mesmo a bebê sendo tão novinha ainda, elas dividem, né, as mesmas dores, as mesmas angústias, enquanto mulheres e enquanto mulheres da mesma família. A escrita da Vanessa Passos é maravilhosa, é bem o tipo que eu gosto, assim, é aquele tipo de escrita que é muito crua, sabe? No sentido de ser realmente, de trazer os sentimentos de uma forma muito visceral. É um livro também que fala muito sobre maternidade, e eu acho que a questão da maternidade combina muito, né, com essa escrita mais visceral, mais brutal, que faz a gente realmente sentir tudo que a personagem tá colocando ali. Como eu falei, eu li em 2021, antes de engravidar, e depois eu reli no ano passado, né, já sendo mãe. Não foi ano passado, foi esse ano, na verdade, foi em março desse ano. E
eu posso dizer que, assim, por mais que eu tenha entendido muitas coisas sobre maternidade quando eu li a primeira vez, essa vez, claro, bateu de uma outra forma, né? Porque eu já tenho uma experiência, já entendo muitas coisas que só vivendo realmente pra saber. Mas eu acho que é uma leitura válida pra todas as mulheres. E, falando disso, né, a personagem da mãe, ela é uma personagem incômoda, porque ela traz muitas verdades, né, sobre ser mulher, sobre ser mãe, e verdades que muitas vezes não são desejadas, né? Não é o que a gente ouve por aí, não é o que a gente gosta de sentir, mas muitas vezes a gente sente. E como eu falei também, mesmo que a gente não se identifique pessoalmente, a gente sabe que existem mulheres passando por essas questões. Então eu acho que sempre toca a gente de alguma forma. O que eu mais gosto sobre a Filha Primitiva é a forma como a Vanessa conseguiu, né, trazendo essas três personagens, a avó, a mãe e a filha, ela consegue mostrar pra gente que não é só uma história sobre maternidade, né, ou sobre ser mulher. É muito sobre a nossa ancestralidade, porque pode ser que você não venha ter filhos, mas você é filha de alguém, todo mundo é filho de alguém, né? Então é uma história que fala muito sobre essa questão da ancestralidade, quanto a gente carrega essa bagagem que é passada realmente de geração para geração. E muitas vezes a gente não percebe, né, que a gente carrega essas bagagens, mas a gente carrega. Às vezes elas não são passadas de uma forma direta, mas em algum momento a gente vai sentir o peso dessa bagagem. E isso eu falo assim da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó e por aí vai. Por isso que eu falo que é um livro sobre ancestralidade e é maravilhoso, é muito fluido, é muito, sabe, daqueles que tocam a gente na alma, assim, eu recomendo demais. O segundo livro que eu trouxe aqui é A Grande Solidão da Christine Hanna. Tem vários livros da Christine Hanna disponíveis no Kindle Unlimited, mas eu quis trazer, né, só um pra gente não ficar eternamente falando dela, mas também tem o Rouxinol, que foi um livro que eu gostei bastante, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, e tem vários outros títulos da autora que eu não li, mas que estão lá para quem for assinante do Kindle Unlimited. A Grande Solidão foi um livro que eu li recentemente, né? Também li com o clube, e foi uma leitura que eu gostei bastante. Como eu sempre digo, Christine Hanna gosta de fazer a gente sofrer, mas eu acho que os livros dela sempre trazem um sofrimento de uma forma que a gente vê um propósito, sabe? Às vezes eu leio alguns livros que são muito sofridos, mas que se eu falar, meu Deus, por que que a autora fez isso? Só pra fazer a gente sofrer, só pra chocar, sabe? Só pra envolver. E eu acho que a Christine Hanna nunca faz isso. Ela realmente traz o sofrimento, porque o sofrimento faz parte da realidade, né? E muito das realidades que ela traz nos livros dela. A Grande Solidão é um livro que fala muito sobre violência doméstica. E o que eu achei interessante, são dois pontos, na verdade, que eu acho bem interessante sobre essa questão, né? Da forma como a Christine Hanna trouxe essa questão. O primeiro é que mostra como a violência doméstica afeta os filhos, né? Claro que a gente sabe que afeta, mas esse livro realmente foca nisso, né? A gente tem a Cora e o Ernst, que são casados, e eles são pais da Leni. E rola nessa violência doméstica, e a gente, como o livro é narrado do ponto de vista da Leni, a gente vê como tudo isso realmente afeta não só a vida dela ali no dia a dia, mas quem ela é, né? A forma como ela enxerga o amor, a forma como ela se percebe no mundo também. Então eu gostei muito de ver esse ponto de vista. A outra questão que eu acho muito interessante é que A Grande Solidão é uma ficção histórica, né? A Christine Hanna, ela é muito boa em escrever ficções históricas. E a gente vai conhecer os Estados Unidos nos anos 70, né? O Ernst, ele foi para a Guerra do Vietnã, ele foi um prisioneiro de guerra e voltou, né? Um sobrevivente. E é depois disso, né? Depois da volta dele da guerra, que ele se torna esse homem violento. E em nenhum momento a Christine Hanna justifica as ações dele, né, ou relativiza as ações dele para com a Cora e até com a Leni também, por conta da guerra, mas mostra ali um contexto, né? Como eu falei, acho que no primeiro vídeo, quando eu voltei pro canal, eu falei desse livro, e eu vou repetir, que a gente tem que pensar também que, né, em 1970 não tinha essa questão de tanto de, ai, nossa, vamos tratar um trauma, vamos cuidar dessa questão, né? Era assim, a pessoa voltou da guerra, ótimo, estamos felizes porque sobreviveu. E não é simples assim, né? A gente queria que fosse, mas não é. Então, de novo, não é justificando as ações do Ernst, mas é só colocando ali num contexto, né, de que esse homem foi pra guerra, sofreu traumas, voltou, teve que extravasar de alguma forma, da pior forma possível, né? Ferindo a família dele fisicamente e também psicologicamente. Mas é isso, eu acho que tanto em termos de ficção quanto em termos de retratar a realidade, foi interessante também ver esse lado, uma forma bem tridimensional de falar sobre essa questão da violência doméstica, mas sem, né, deixar de ser responsável, sem deixar de trazer aí uma conscientização.
terceiro livro que eu vou falar é Outra Senhora Parrish, da Liv Constantine, que eu sempre gosto de fazer esse parênteses. Liv Constantine, na verdade, não é uma pessoa só, são duas irmãs, né? Então, são duas autoras, é um livro escrito a quatro mãos. Esse livro eu li em 2018, eu acho que eu gostei muito na época. Eu não sei se eu gostaria tanto dele hoje em dia, mas na época eu gostei muito, então, né, eu quis trazer aqui essa indicação para vocês. E aqui a gente vai conhecer a Daphne e o Jackson Parrish, que são casados e têm aquela vida perfeita, exatamente como a Amber Patterson sempre quis. E aí, a Amber faz o quê? Ela traça todo um plano, porque ela quer essa vida pra ela, e aí ela se torna a melhor amiga da Daphne e a história vai se desenrolando. Esse é um enredo bem comum, né, nos livros de thriller. Eu acho que na época eu não tinha lido tantos livros com essa premissa, mas agora eu já li alguns, então por isso que eu falo que eu não sei se eu gostaria tanto de Outra Senhora Parrish agora, mas na época eu gostei, como eu disse, e o que eu achei bem legal é que esse é um livro, assim, que ele é bem construído, eu acho que ele é bem construído, porque eu lembro muito bem de que eu entendi o que estava acontecendo na primeira metade do livro. Só que isso não estragou a leitura para mim. O que aconteceu foi que a partir, né, dos 50% ali, eu tive a certeza de que eu estava entendendo certo e eu comecei a desvendar os pormenores, né? A história vai te entregando ali os detalhes, como que tudo foi realizado, né? Como que tudo aconteceu. E quem não sacou ainda, né, o que está acontecendo, vai entender a partir também da metade do livro. Então eu gosto, né? Eu já falei em vários vídeos aqui recentes, né, que eu prefiro quando a história é bem construída, de quando a gente tem realmente uma narrativa, né? A gente sente que a gente tá ali em uma troca com o livro, né? Não é só a gente lendo e o livro entregando nada pra gente até mandar uma bomba de plot twist. Não, é a gente lendo e o livro entregando também para que a gente vá se divertindo durante a leitura, para que a gente vá também montando o nosso quebra-cabeça. Eu acho que a Outra Senhora Parrish é um thriller desse tipo e acho que foi isso que eu gostei bastante na época e por isso que eu quis trazer ele aqui nesse vídeo. O próximo livro é A Travessia de Greta James, que não foi um livro que eu amei, tá? Mas que eu vejo pouquíssima gente falando sobre ele, então eu quis trazer ele aqui também para trazer uma indicação diferente, né? Eu fui ler A Travessia de Greta James porque a Nath, do livro da Nath, não sei se vocês conhecem ela no Instagram, me disse que eu iria gostar bastante porque é um livro que fala de luto e que traz a relação entre pai e filha. E aí eu criei uma expectativa que talvez não tenha sido a mais adequada. Mas eu gostei bastante da leitura, né? Tanto que estou aqui trazendo para recomendar para vocês. Então é o seguinte, em A Travessia de Greta James, a gente conhece obviamente a Greta James, que é uma cantora super popular do cenário indie. E a mãe dela sempre foi a fã número um, sempre incentivou muito, né, que ela seguisse perseguindo o sonho de ser cantora e etc. Diferente do pai, que já era uma pessoa mais prática, né, e não acreditava nesse tipo de carreira. Mas, como eu disse, ela foi muito bem sucedida, se tornou essa estrela indie, e aí, em um dado momento, né, a mãe dela faleceu repentinamente. 3 meses depois desse episódio, ela teve um meltdown, né, ela teve um colapso, sofreu um colapso ali no meio de um show, e o vídeo desse colapso viralizou. E aí ela resolve tirar um tempo para ela, né, para processar tudo o que tá acontecendo. E é aí que, a contragosto, ela aceita fazer um cruzeiro pelo Alasca com o pai dela. E só para adicionar uma carga dramática, esse cruzeiro seria feito pelo pai e pela mãe para comemorar os 40 anos de casamento, né? Então, ela decide ir nesse cruzeiro com o pai dela. E nessa jornada, a gente vai acessar mais do luto dela pela mãe, também do luto do pai, e eles vão ter, né, esse momento para trabalhar essa relação entre eles, que é conturbada, que tem ressentimentos por conta dessa questão que eu falei dele não ter apoiado a Greta no começo da carreira e tudo mais. Então, é um livro intenso, ele tem uma carga assim, só que, não sei, né, eu acho que eu esperava alguma coisa um pouco mais dramática, porque vocês sabem que eu sou meio, né, aquela velha história do me destruiu 5 estrelas, né, eu sou bem essa pessoa. E A Travessia de Greta James, ele é um pouco mais leve, apesar de ter essa intensidade, porque fala sobre essas questões, né? Não tem como você não ser intenso quando você fala sobre luto e sobre essas relações de família que trazem ressentimentos e etc. Mas ele é um pouco mais leve dentro, né, do que é possível. Esse livro foi escrito pela Jennifer E. Smith, que eu conheci lendo A Probabilidade Estatística. Hoje resolveram fazer todas as reformas possíveis, né? Que eu conheci em 2014 ou 13, quando eu li A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, que é um livro, um young adult bem bobinho, assim. Inclusive eu não gostei muito. E depois eu li o Ser Feliz é Assim, que eu gostei desse. Não, eu não lembro mesmo.
E esse é um livro mais adulto, né, A Travessia de Greta James, mas ele também foca muito no romance, que é o forte da autora, e não é o meu forte. Então, eu acho que eu teria gostado mais desse livro se ele tivesse menos romance e mais ainda da relação entre pai e filha, mais do luto, enfim. Mas aí, como eu sempre falo, é uma questão de expectativa, né? Às vezes as nossas expectativas não estão alinhadas ao que o livro vai trazer e faz parte, né, da experiência, mas foi uma leitura agradável e para quem gosta de viajar ou de livros que trazem viagens, é uma ótima leitura. Próxima indicação é um queridinho meu desse ano, com certeza vai estar na lista de favoritos, que é o Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabrielle Zevan. E entra vídeo, sai vídeo, e eu nunca aprendo a falar o nome dessa mulher. Então, no próximo eu vou saber. Eu não sei se é Gabrielle Zevan, Zevin, Zevin, enfim. Mas eu vou aprender. Mas uma coisa que eu gosto muito sobre ele é que ele é um romance de formação. Só que ele é um romance de formação que não só foca em duas pessoas, mas como também foca na relação entre essas duas pessoas, que são Samson Mazer e a Sadie Green. A gente conhece eles ainda crianças, quando eles se conhecem e se tornam amigos, e a gente vai acompanhando os dois e a relação deles durante mais de 30 anos. E nesse tempo eles se tornam grandes estrelas do universo dos games, né? Então muita coisa acontece, né? Tanto na vida de cada um quanto na vida dos dois. E esse livro, assim, ele é muito rico. Então vamos lá, né? Rapidamente aqui falar porque eu gostei muito desse livro. Primeiro que eu acho que uma das grandes sacadas da autora foi trazer uma mistura de referências pop. Tem muitas coisas dos anos 90, porque esse livro se passa bastante nessa década. Então, para quem cresceu nos anos 90, vai encontrar muitas coisas que faziam parte da infância, principalmente do mundo dos games, né? Mas também de outras coisas, né? Outras coisas da cultura pop. Mas ele também tem algumas referências mais consideradas eruditas, assim, né? São referências fortes, duas que a gente vê, inclusive, já na capa, né? O título, que é uma citação de Macbeth, do Shakespeare, e também a ilustração da capa, que é uma releitura de A Grande Onda de Kanagawa, né, que é uma obra que se tornou aí muito famosa recentemente, né, que eu acho que todo mundo já viu em algum lugar, seja ela realmente ou uma releitura dela. Também amo que esse livro, apesar de ser uma leitura bem fluida, não é exatamente uma leitura leve, né? Ele é um livro grandinho, ele aborda alguns temas assim mais delicados, fala muito sobre questões de classe, sobre luto e machismo, principalmente, né, por eles trabalharem nesse mundo dos games, a Sadie acaba sofrendo vários episódios, né, vivendo vários episódios de machismo, sendo, né, subestimada ou sendo tratada com condescendência por ser uma mulher trabalhando nesse universo dos jogos. Também amo que esse livro tem representatividade asiática, o Sam, né, o Samson Mazer, ele é descendente de coreanos, e temos também um personagem que é o Marx, que ele é descendente de japoneses. Na verdade, a autora trabalha mais a questão da representatividade asiática e da identidade com o Marx. Então, eu gostei muito dessa parte e também tem representatividade PCD. E para fechar, Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, também fala bastante sobre a apropriação cultural. Eu achei uma reflexão muito pertinente, não só das reflexões que traz, mas também da maneira como isso foi inserido na história, né? Como isso foi incorporado ali no que está acontecendo e no contexto do momento também, né? Então, enfim, só lendo para realmente entender, mas já fica aqui esse aviso de que tem essas reflexões, essas discussões sobre esse tema. Mas eu acho que esse livro, né, apesar de ser muito rico por tudo isso que eu falei e outras coisas, ele realmente se conecta com a gente, porque ele gira ali em torno desse universo dos games, né, do videogame, e eu me identifiquei um pouco porque eu gostava muito de jogar videogame quando era mais nova, quando era adolescente, e de certa forma o videogame foi uma forma de estar com a minha família e também uma forma de, né, uma válvula de escape. É exatamente esse o papel que o videogame tem, né, na vida do Sam e da Sadie, então eu me identifiquei bastante com isso, mas eu acho que a história toda, ela é uma analogia à vida, né, e o jogo não deixa de ser uma analogia à vida também, com seus fracassos, as suas vitórias, as conquistas, as perdas, né, as segundas chances, os recomeços. Então eu acho que esse é realmente o ponto em que a gente se conecta muito com esse livro maravilhoso, que, como eu disse, vai estar na minha lista de favoritos desse ano, com certeza. Outro livro que está também disponível no Kindle Unlimited é o Jane Eyre, na edição da Antofágica. Eu li na edição da Zahar, que é muito boa, mas muitas pessoas, a gente leu no clube, né, muitas pessoas leram na edição da Antofágica e elogiaram bastante também, tanto a tradução quanto o conteúdo extra, então eu tenho certeza que vai ser uma boa leitura também. Jane Eyre é um clássico, né, um romance de formação, e eu sempre tenho aquele medinho, né, de ler clássicos, enfim, por conta, né, da escola e tal. Então toda vez que eu vou ler um clássico, por mais que eu tenha perdido muito desse medo, eu ainda sinto aquele medo de, se eu quiser abandonar, e se eu não entender, se eu não conseguir ler, se eu não gostar.
E eu amei Jane Eyre, assim, eu acredito muito que existe um clássico para todo mundo e para mim Jane Eyre é um dos clássicos feitos para mim, né? Eu gostei bastante. A linguagem foi muito mais acessível do que eu imaginava, né, até de outros clássicos que eu li. Claro que às vezes tem ali uma linguagem um pouco mais rebuscada, né, um estilo mais clássico realmente, mas no geral é um livro bem tranquilo de ler. E eu gostei muito porque esse livro ele tem a quebra da quarta parede, uma coisa que eu não estava esperando, porque, né, esse livro é antigo, ele foi publicado em 1847, então é um elemento que talvez erroneamente eu considerava mais moderno, né? Então eu gostei muito de ver, foi uma coisa que me surpreendeu. A construção da Jane é impecável, assim, claro que é um livro focado nela, que conta a história dela, mas ela é realmente uma personagem muito tridimensional. E o que eu mais gostei é que ela é um fruto do tempo em que ela vive, né? Claro que ela reproduz muitas coisas, né, daquela época, óbvio, né, porque é assim com todo mundo, mas ela também é uma personagem à frente do tempo dela. Ela é muito fiel às próprias convicções, muitas vezes as convicções dela estão fora das convenções sociais e mesmo assim ela bate o pé e ela continua. E eu não só gostei disso, né, mas eu gostei também do fato de ter essa mistura dela ser uma mulher que é um fruto do seu tempo, mas que também sabe, né, bater o pé, sabe se impor. Eu acho que é justamente essa mistura que torna ela tão rica, né, a personagem tão rica, que realmente faz com que essa construção faça muito sentido, né? Ela poderia ser real, não é simplesmente uma personagem que está ali para representar algo. Ela poderia ser uma pessoa real, de fato. Então, eu amei a construção da Jane Eyre. Outra coisa que me surpreendeu é que é uma história que traz muito questões de classe e de gênero, questões inclusive que são ainda muito atuais, né? Que eram coisas que aconteciam muito naquela época e que não eram vistas ou eram vistas como normais, como é assim que é, como certas, né? E hoje em dia são coisas que a gente discute muito mais, então por isso ainda são questões atuais. E por fim, eu sei que eu acabei de falar, né, sobre a travessia de Greta James, que eu não sou uma pessoa do romance, eu realmente não sou do romance romântico, mas esse livro também me conquistou por trazer uma história de amor muito bela e muito trágica. Eu não sei dizer por que às vezes histórias de amor funcionam pra mim e outras não, mas nesse caso de Jane Eyre eu acho que é porque a Charlotte Brontë, ela conseguiu trazer assim essa história de amor de uma forma muito visceral, muito, como eu posso dizer, não sei, intensa, de uma maneira que normalmente me irritaria, mas que, não sei, a forma como ela trouxe foi tão genuína de alguma forma, sabe, que, sei lá, eu gostei, entrou na minha cabeça e eu curti. Então, como eu falei, né, eu acho que Jane Eyre era um clássico pra mim, e eu acho que vale a pena tentar, apesar de ser um livro grande e tal, ler aos poucos, né? Foi um livro que eu li ao longo de um mês inteiro, assim, não foi um livro que eu quis devorar ou que eu quis ler rápido, eu fui aos pouquinhos. Fiz uma pausa, se não me engano, então é realmente um livro que eu acho que vale a pena tentar e que vale muito saborear. Próximo livro é O Gato que Amava Livros, que é um livro de literatura de cura, mas ele saiu um pouco antes do boom da literatura de cura, então não foi tão falado, né? Eu li esse livro, acho que foi o segundo livro, terceiro livro que eu li depois que o Julian nasceu. Então, eu tô falando isso porque foi o momento em que as leituras que eu fiz, elas não contam muito na minha vida. Mas foi um livro que eu gostei, que ele me trouxe um conforto, e eu já vou falar por quê. Pelo título a gente já sabe que é um livro perfeito para quem ama livros e para quem ama gatos, né? O que é uma coisa que geralmente, muitas vezes, anda junta, né? Então, eu gostei muito por isso, traz essa, né, faz aflorar na gente esse amor por essas duas coisas. Também é uma história que explora bastante realismo mágico, né, daquele jeito japonês, assim, eu sempre falo que os autores japoneses têm um jeito muito específico, que eu nem sei explicar, né, mas é esse jeito muito específico de explorar esse elemento, e esse livro é um dos exemplos, talvez se vocês leram, ou se vocês lerem, vocês vão entender o que eu tô tentando falar. E por que que esse livro conversou muito comigo, mesmo eu estando num momento não tão propício para a leitura? Porque ele é uma celebração do poder da literatura, e ele também faz a gente pensar muito na nossa relação com a leitura e o que a gente busca com a leitura. E esse é um questionamento que eu faço bastante há algum tempo, mas que naquele momento ali em que eu tava, né, a minha vida tava mudando completamente, e eu ainda tava me adaptando, na verdade sem saber se eu ia me adaptar, se algum dia eu ia sentir que eu tinha me encaixado de volta, né, eu acho que foi muito importante pensar nessas questões, né, o porquê eu leio, o que que eu busco com a leitura, o que que eu quero, né, o que que eu quero sentir quando eu tô lendo, como que a leitura impacta a minha vida e quem eu sou. Então,
Esses foram questionamentos que esse livro trouxe e eu acho que eu precisava muito disso naquele momento. E eu sei que vocês gostam, né, tanto de literatura de cura, quanto de livros que falam sobre livros e livros que falam sobre gatos, então já fica aqui a indicação. O próximo livro é outro clássico, é O Grande Gatsby, também da Antofágica. Eu li na edição da Penguin, né, mas, de novo, assim, com certeza, da Antofágica também tá maravilhosa. E esse foi um clássico que eu li em 2000 e... não sei, mas já faz mais tempo, assim, acho que foi em 2017, se não me engano. E eu tinha ainda mais receio de fazer essas leituras. Inclusive, eu li justamente porque uma amiga minha que gosta muito de clássicos falou, ó, esse aqui você vai gostar, esse aqui você vai ler e você vai curtir. O Grande Gatsby é uma história narrada pelo Nick Carraway. Ele se muda ali, se torna vizinho do Jay Gatsby, que é um homem que tem toda uma mística, né, sobre ele. Ele é um herói de guerra, ele é muito rico, ele dá essas festas, então tem toda essa mística em volta dele. E a gente conhece o Jay Gatsby justamente pelo ponto de vista do Nick, né, o que reforça ainda mais essa questão toda que eu falei, né, dessa imagem que as pessoas têm do Jay Gatsby. E o Nick Carraway, ele é primo da Daisy Buchanan, e aí ele descobre que a Daisy e o Jay Gatsby tiveram um caso de amor que não acabou da melhor forma antes da Primeira Guerra Mundial, né? Essa história se passa na década de 1920. Então, o primeiro ponto que eu gostei bastante de O Grande Gatsby, que a gente conhece não só o personagem, né, do Jay Gatsby, mas, como eu disse, toda essa aura, né, que existe em torno dele, de todas as coisas que ele fez, de todas as coisas que ele possui, né, e etc. Então, eu gostei de conhecer, assim, acho que foi uma forma bem interessante que o F. Scott Fitzgerald trouxe, né, encontrou de trazer esse personagem. Ele é um livro que tem muitas reviravoltas, ele é um livro pequeno, né, relativamente pequeno, mas muitas coisas acontecem, então é uma leitura muito intensa, que a gente nunca fica entediada, porque eu acho que muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que os clássicos podem ser entediantes, né, e eu acho que, claro, existem livros entediantes, não estou dizendo que não, mas O Grande Gatsby não é um deles, ele tem uma narrativa mais fluida, mais ágil, realmente, e acho que foi por isso que a minha amiga me indicou, né. Hoje eu gosto mais de livros um pouco mais lentos, mas em 2017 eu ainda gostava mais de coisas fluidas, coisas rápidas de ler, então o Grande Gatsby foi bom para aquele momento. Outra questão que eu gostei bastante no livro foi que o autor conseguiu trazer muito, né, desse glamour decadente pós Primeira Guerra Mundial, não só na atmosfera do livro, mas eu acho que de alguma forma essa decadência, né, esse glamour decadente, ele se traduz também nessa história de amor, nesse romance que a gente conhece. Então, não sei, foi uma leitura que eu gostei muito. E mais um clássico aí, que eu sei que muita gente quer ler clássico, mas fica com esses receios que eu entendo super, então por isso que eu gosto também de indicar clássicos, né? Justamente como uma pessoa que não tem tanto costume de ler livros do gênero. Mais um clássico para a lista de vocês, agora O Morro dos Ventos Vivantes, também da Antofágica. Esse eu também li na edição da Zahar, mas, mais uma vez, foi uma leitura do clube, muitas pessoas leram na edição da Antofágica e elogiaram. E assim, O Morro dos Ventos Vivantes é um livro que divide muito opiniões, e agora que eu já li, eu posso dizer que eu acho que ele divide opiniões, porque eu acho que muitas pessoas têm a expectativa errada sobre ele, e não é culpa de ninguém, né? É só uma ideia que foi sendo perpetuada aí por muito tempo, né? De que O Morro dos Ventos Vivantes é uma história de amor. E realmente, se fosse uma história de amor, seria estranho. E aí eu acho que muita gente não gosta porque, né, não vê como uma história de amor. Mas eu acho que não é uma história de amor, eu e muitas pessoas, né? Só tô dizendo que agora que eu li eu posso realmente corroborar essa opinião de que não é uma história de amor. Então nessa história a gente vai acompanhar a Catherine Earnshaw e o irmão adotivo dela, que é o Heathcliff, que talvez vocês conheçam porque ele é muito famoso. Ela é muito autêntica, ela é dona de uma personalidade muito forte e tudo mais. E o Heathcliff, ele é um homem rústico e que tem muita raiva de tudo, né, por tudo que ele já passou. A minha parte preferida de Morro dos Ventos Vivantes, com certeza, é a atmosfera gótica, né? É maravilhoso. Eu gosto muito da atmosfera gótica, então sou suspeita pra falar, mas eu gostei muito, assim, de toda aquela, né, aquela coisa sombria, assim. A Emily Brontë, ela se inspirou nas charnecas do norte da Inglaterra, onde ela viveu os seus 30 anos. E o que eu achei legal é que a gente consegue sentir na história, de novo, né? Assim como eu falei do Grande Gatsby, a gente sente aquela umidade, aquela coisa sombria e inóspita, né? Dessas charnecas, desse cenário, também na história, como se esses elementos fossem traduzidos para a história, fossem levados para a história de uma forma mais subjetiva, mais subliminar. Então, além da ambientação, tem também todos esses elementos presentes de alguma forma na trama. Também é um livro que traz muitas críticas sociais, né? E aí que eu acho que é o pulo do gato sobre o que eu disse no comecinho, né? Quando eu comecei a falar sobre o Morro dos Ventos Vivantes, sobre ele ser um livro que divide opiniões. Eu acho que esse livro, além de não ser uma história de amor, ele é muito a história do Heathcliff, né? De por que ele se tornou essa pessoa que ele se tornou. O Heathcliff, ele era um pária social, né? Por várias questões.
e tudo que ele passou, né, os episódios de discriminação, de preconceito, não justificam tudo que ele faz, né, os atos dele na história, mas, mais uma vez, contextualizam, né, eu acho que muitas vezes a gente pega esses personagens que têm atitudes condenáveis ou coisas que a gente não concorda e coloca eles na caixinha do vilão, né, e eu acho que o bom personagem, ou até o bom vilão, ele não é simplesmente isso. Ele tem os motivos dele. A gente pode discordar e questionar esses motivos. Então tá, a gente discorda das atitudes do Heathcliff, mas a gente precisa reconhecer que as atitudes dele e a pessoa que ele se tornou são um produto das convenções sociais, da discriminação, do preconceito, tá? Eu acho que isso é indiscutível. Mas eu acho que esse é um ponto sobre o qual a gente precisa refletir durante a leitura de O Morro dos Ventos Vivantes. E o último livro da minha lista é O Tudo que a gente sempre quis, da Emily Giffin, que é uma autora que eu gosto muito, e esse é o meu livro favorito dela. Eu já li quase todos, faltam acho que 2 livros dela para ler, e esse é o meu favorito porque eu acho que aqui ela subiu um patamar, né? Tudo que a gente sempre quis conta a história da Nina Browning, que faz parte da elite de Nashville, né? Ela é casada, super bem casada, é rica, tem um filho maravilhoso que é o Finch, e aí uma coisa acontece envolvendo o Finch e é essa história que a gente vai acompanhar. É um livro que explora o universo dos jovens e das redes sociais. E por meio desse universo fala sobre feminismo, fala sobre preconceito e fala muito sobre a cultura do estupro. Com certeza foi o que eu gostei mais nesse livro. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso para não dar nenhum spoiler, né? Mas eu acho que esse é o ponto principal de tudo que a gente sempre quis e eu acho que a Emily Giffin conseguiu realmente explorar essa questão de uma maneira bem interessante, porque ela explora essa questão do ponto de vista da mãe, né? A maternidade é um tema que a Emily Giffin trabalha muito na obra dela, e aqui eu acho que ela traz muito essa questão de você dar o melhor para o seu filho, ou o que você imagina ser o melhor, e no fim ele faz uma coisa que você não entende como ele chegou ali. E outra coisa que eu achei legal também é que a Emily Giffin sempre traz famílias muito abastadas, né, nas histórias dela. São pessoas que têm muito dinheiro e tal. E eu acho que pela primeira vez, se eu não estiver enganada, ela fala sobre isso, né? Porque esse livro tem muito questões de classe. Porque a gente conhece o Finch, né, a Nina Browning, que é rica, e a gente conhece uma outra família que não tem tanto dinheiro. A gente consegue ver o abismo que existe, né? E não só de dinheiro, mas também de oportunidades, né, de privilégios. Como eu sempre falo, o problema não é ter privilégio, e sim você não reconhecer e você não usar o seu privilégio para coisas boas, né? E eu acho que tudo que a gente sempre quis mostra exatamente isso, né? Que ali a gente tem 2 famílias em classes sociais, econômicas bem diferentes, e a forma como essas 2 famílias usam os recursos que têm. Eu acho que essa é uma das reflexões que esse livro traz. E também gostei de como a história acaba abordando diferenças geracionais, né? Por essa questão que eu falei do universo dos jovens, das redes sociais, por mais que nós usemos também as redes sociais e pessoas mais velhas usem, cada geração talvez use de uma forma diferente, para coisas diferentes, e também sobre a forma como as redes sociais impactam na vida real. Eu nem vou pôr assim, porque para mim rede social já é vida real. Antes a gente tinha muito essa distinção do offline e do online, e eu já acho que tudo virou uma coisa só, né? A nossa realidade está aqui e está também na rede social. Mas, enfim, eu acho que esse livro também mostra essa questão, né? Como as redes sociais impactam no que acontece fora das telas. Essas, então, são as minhas indicações. Vou abrir um parênteses aqui, só para dizer que tem muitos livros da Taylor Jenkins Reid também disponíveis no Kindle Unlimited, mas em inglês, né? Então, para quem lê inglês, é uma boa. Inclusive, a escrita da Taylor em inglês é bem tranquila, assim, né? Tipo, é fluida, não é complicada. Então, para quem tá querendo se aventurar também, é uma boa ideia. Tem vários livros dela disponíveis lá em inglês, então aproveitem. E é isso. Quero saber se vocês já leram algum desses livros, se vocês têm vontade, se vocês assinam o Kindle Unlimited ou se têm vontade. Enfim, vamos conversar aí nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo.